Sob forte pressão da bancada ruralista, no dia 17 de maio foi instalada a CPI do MST. À frente da comissão, bolsonaristas. O coronel Zucco, do Republicanos, na presidência da comissão. Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, na relatoria. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. A comissão do MST nasceu para tentar tirar a atenção da CPMI do golpe e para alçar aos holofotes os parlamentares da oposição. Foi marcada desde o dia 1 por bate-boca e tapas na mesa. Você não me conhece, não sou da sua laia e não participo das suas bandalheiras. Tá bom? Ok. E também pelo discurso de criminalização do MST por parte dos bolsonaristas. Tá aí na tua colinha. Agronegócio burro, a turma do AgroSoja, a turma que financiou o 8 de janeiro. Se tiverem dúvida, mudem para outra CPI, que lá tem nome e endereço dos fazendeiros do Mato Grosso, de Goiás, que financiaram o 8 de janeiro. Um dos criadores do movimento, João Pedro Stedley, foi um dos ouvidos pela comissão do MST. Eu nunca incitei crime nenhum. Invasão de terra é crime. Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra, uma forma de pressionar a que se aplique a Constituição. Invasão de terra ou de qualquer bem público é quando alguém faz isso em proveito próprio. E aí se caracteriza como esbulho possessório. E é criminalizado pelo Código Penal sobre essa ação. Agora, o que o nosso movimento faz, reconhecido pela jurisprudência, não é invasão. É ocupação. E a ocupação aqui não é esbulho possessório. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra nasceu em 1984, momento de abertura democrática. A ideia era construir um novo governo pela reforma agrária. Apesar das associações do MST ao presidente Lula, na década de 90 o movimento passou a se radicalizar mais, enquanto o partido entrava num período moderado. Terça-feira, 22 de agosto de 2023. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o podcast, o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, a gente vai fazer um mergulho, analisar uma temática, uma notícia. Na semana passada, um dos criadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o João Pedro Stedley, participou da CPI do MST na Câmara dos Deputados, na condição de testemunha, e é com ele que eu converso agora, que é o economista João Pedro Stedley, que está aqui junto comigo. Olá, Gabriela, e a todos que nos acompanham em casa, pelo YouTube ou por todas as formas do nosso querido Instituto ICL. É um parceiro histórico das lutas populares do nosso povo. É um prazer enorme receber o senhor aqui no Em Detalhes, Stedley. Obrigada por aceitar nosso convite. E eu me chamo João Pedro. João Pedro, então vamos de João Pedro. Assim. Uma maravilha te receber aqui, uma honra para a gente também. Stedley, a gente percebe um discurso, já estou começando aqui a nossa conversa, tá? A gente percebe um discurso de criminalização do MST bastante persistente nos parlamentares que estão à frente dessa comissão, uma tática, inclusive, dos deputados bolsonaristas. E eu quero saber a avaliação do senhor sobre a CPI. O senhor acredita que, de maneira geral, para a sociedade brasileira, tem sido possível reverter essa imagem que eles estão tentando trazer para o movimento? Então, apresentar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra para quem não conhece? Bem, Gabriela e aos que nos acompanham, eu acho que nós temos que entender a CPI contra o MST
dentro de um contexto da luta política mais geral. Porque não é possível explicar a CPI por si só. Vocês devem terem acompanhado, e é um dos papéis do ICL, explicar para a nossa população que o Brasil está vivendo uma grave crise econômica, social, política, ambiental nos últimos 8 anos. E nesse período, a burguesia brasileira utilizou todos os seus instrumentos e nos deu 4 golpes antidemocráticos e contra o povo. Eles destituíram a Dilma sem motivo, impuseram o governo impostor do Temer, prenderam o Lula e depois impuseram o capetão fascista para nos governar durante 4 anos, que nos custou 700 mil vidas de brasileiros. Porém, passados esses 6 anos de golpes, não resolveram nada, só se agravou a crise. Então, houve as eleições em outubro passado. Nas eleições se gerou um processo de frente ampla, com as mais diferentes forças da sociedade brasileira, setores da burguesia que abandonaram o Bolsonaro, setores da classe média que abandonaram o Bolsonaro, e se somaram a classe trabalhadora, as forças populares, para elegermos o Lula. Então, o Lula representa uma grande frente antifascista, que gerou um governo de frente ampla. A direita, derrotada no executivo, então, tratou de proteger-se. E eles têm hoje, em especial, 3 espaços onde eles se protegem. Primeiro, a Câmara dos Deputados, porque lá na Câmara ainda há um sistema eleitoral perverso, em que o poder econômico e do dinheiro é o que elege os deputados. Note, os latifundiários no Brasil são apenas 1% da população. No entanto, eles têm uma bancada de 240 deputados, praticamente a metade da Câmara, que são 503. Isso é uma distorção completa da democracia. Não é? E, então, a extrema-direita, que perdeu o governo, se entrincheirou lá na Câmara dos Deputados. O segundo espaço onde eles estão estrincheirados é o Banco Central. O Banco Central é um bunker do capital financeiro nacional e estrangeiro. O tal do presidente não foi eleito por ninguém, foi escolhido pelo capitão e ficará lá até 2025. E vai controlar a taxa de juros, a taxa de câmbio, a taxa de inflação. Enfim, nós estamos à mercê dos interesses dos bancos. Porque se esse cidadão tivesse o mínimo de dignidade, já teria pedido demissão. Porque ele não representa os interesses do povo. Stedley. Sim. O relator dessa CPI, que é o deputado Ricardo Salles, ele até disse que já tem informações para fazer esse parecer final. Inclusive, queria parabenizar o senhor pela sua fala na semana passada. Foi bastante importante e foi uma verdadeira aula, né? Mostrando qual é realmente a realidade do movimento. Por isso eu pergunto se o senhor acredita que a sociedade brasileira, enquanto acompanha essa comissão, qual é o recado que fica para ela? E aí eu aproveito para perguntar em relação a esse relatório que vai ser produzido pelo Ricardo Salles, né? Ele diz que tem 98% das questões necessárias para compor um relatório. Isso foi o que ele disse. Qual que é a expectativa que o senhor tem sobre isso? Porque o relator, o presidente, eles são bolsonaristas e estão insistindo nessa narrativa que existe uma indústria de invasão de terra no Brasil, né? Gabriela, eu não tenho expectativa nenhuma, porque a CPI, na verdade, não é contra o MST enquanto movimento. A CPI era uma trincheira dessa extrema-direita para eles terem um palco para falar para suas bolhas. Eles passam o tempo inteiro lá, é ridículo, fazendo selfie, tirando foto deles mesmos, para dialogar com a sua base. O segundo objetivo deles era chantagear o governo Lula.
dizer, olha, não avance na reforma agrária porque nós estamos aqui, de plantão, observando possíveis desvios. Santa paciência. E o terceiro objetivo era, na verdade, disputar essa narrativa na sociedade. Eu acredito que eles perderam nos três. A narrativa que eles estão usando para suas bolhas nem sequer atinge toda a bolha da extrema-direita brasileira. Nós fizemos acompanhamento das redes e está cada vez menor a adesão que eles têm no seu próprio perfil. Na sociedade, pior ainda. Por quê? Porque na sociedade, a imprensa em geral, as entidades da sociedade brasileira se deram conta que isso era um palco de uma espécie do teatro do absurdo, que não era sério o que eles queriam fazer lá. E o governo também, no início, na nossa opinião, dormiu no ponto, como a gente diz no popular, não se deu conta que a CPI era também contra eles. E aí o governo tomou uma atitude quando os deputados quiseram afrontar diretamente o Palácio do Planalto e, sem nenhuma razão, haviam convocado, não era convidado, convocado o ministro Rui Costa. Os ministros que já passaram por lá, do MDA e da Agricultura, até tem algum sentido ouvir a opinião deles, e eles foram convidados. No caso do ministro Rui Costa, eles queriam convocar, que era, na verdade, uma afronta. Foi aí, então, que o governo se deu conta, na nossa opinião, da verdadeira natureza da CPI, que não era só contra o MST. E aí o governo agiu e acionou os seus líderes na Câmara para que aqueles partidos que já fazem parte da base do governo, que eles mudassem os seus representantes lá na comissão. Em vez de ter deputados fascistas, como eles têm na base, que eles deveriam colocar deputados, pelo menos, que apoiassem o governo. Com isso, então, o Salles se deu conta. Perdi. Tanto é que a primeira declaração pública, quando houve mudança dos deputados, ele se deu conta, eu não tenho mais maioria. E eu não posso mais pedir nada para o Lira, porque foi o Lira, com uma canetada, que impediu que o Rui Costa fosse a CPI. Então, com isso, a CPI, que eles queriam prorrogar por mais 180 dias, que ia até dezembro, com isso a CPI perdeu a função e vai terminar agora em setembro. E o relatório vai seguir a mesma correlação de forças. O Salles pode escrever o que ele quiser no relatório dele, com as mentiras que ele quiser, mas os parlamentares que apoiam o governo estão preparando um relatório alternativo e no dia que houver votação, pela maioria governista, será aprovado não o relatório do Salles, mas o relatório da bancada dos deputados que apoiam o governo. Muito importante esse bastidor que o senhor traz aqui, João Pedro, e eu queria também perguntar a respeito do presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele sabe que a CPI tem uma maioria governista nesse momento, né? E aí ele está querendo negociar com as lideranças do Centrão uma troca nos participantes da CPI. Isso foi uma notícia que saiu no dia 16 de agosto, agorinha, dizendo então que ele quer garantir uma maioria ligada ao agronegócio, mas isso só se os parlamentares evitarem o confronto com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Essa é uma notícia do portal UOL. Eu queria saber se o senhor está sabendo dessa movimentação, dessas negociações, e imagino que eles vão continuar realmente querendo colocar os ruralistas, porque eles sabem, né, principalmente depois dessa última semana que até a deputada Sâmia Bonfim disse que, na realidade, o MST estava sendo uma oportunidade ali para que a sociedade brasileira conhecesse o movimento, a sociedade que acompanha toda essa discussão. Na prática, essa interferência do Lira, quando impediu a ida do Rui, e as ações que a liderança do governo fez na Câmara, aconteceram já na semana passada, de maneiras que quando eu fui depor, já
a bancada de extrema-direita fascista não tinha mais maioria. Já houve a mudança dos representantes dos republicanos da União Brasil na comissão. É claro que não houve nenhuma votação ainda para aferir o número exato de cada deputado. Mas eu percebia, e até por orientação dos nossos companheiros, muitos dos deputados reclamaram abertamente lá na comissão, que antes eles eram titulares e agora não são mais. É claro, eles foram lá na comissão para me provocar, mas eles não tinham direito a voto. Porque, no fundo, o Lira também se sentiu confortável em tomar essa atitude, porque desde o início a comissão era uma artimanha do Salles, que queria uma projeção política para estar na vitrine da mídia, já que o objetivo principal dele, ele não entende nada de agricultura nem de reforma agrária. O objetivo principal do Salles era ter uma exposição de mídia para disputar as eleições em São Paulo. O que aconteceu? O próprio PL e os bolsonaristas puxaram o tapete dele. E ele ficou sem sigla para disputar a prefeitura de São Paulo. De maneiras que o próprio objetivo dele, de ter um espaço para se apresentar como interlocutor da sociedade, ele perdeu. Então ele já jogou a toalha. Não é? Então o Lira percebeu que nem sequer a Frente Parlamentar Ruralista, que também está dividida entre os latifundiários atrasados e entre o agronegócio que apoia o governo, eles também, os deputados da Frente Parlamentar, não estão lá na comissão, porque eles perceberam que era apenas uma jogada do Salles, e não era para discutir a sério a agricultura. Tanto é que quando foi o ministro do MDA e o ministro da Agricultura, o Fávaro, o debate foi muito xoxo, porque, no fundo, aqueles deputados de oposição que estão lá na comissão são despreparados, porque, independente da profissão deles, que são a maioria delegados, ex-PM ou até membros das Forças Armadas, mas eles não tinham conteúdo, eles não tinham o que dizer sobre os problemas agrários, sobre os conflitos, quem são os responsáveis. Eles só ficaram com aquele discurso de extrema-direita, fascista, chamando nós de comunistas. Imagina que eles, lá pelas tantas, um deles criticou abertamente a minha viagem à China, como é que eu tinha ido num país comunista, que lá as pessoas ainda passam fome, que o governo controla todo mundo. E aí eu retruquei para eles, vocês não têm que dizer isso para mim. Se vocês têm raiva de comunista, chamem aqui o embaixador da China para a comissão e digam para eles que vocês não gostam da China, que vocês não querem mais vender soja. Digam para a Suzano, para ela parar de vender celulose para a China, para ver o que a Suzana vai dizer para vocês. Então, eles têm lá suas contradições, mas eu acho que a CPI, do ponto de vista político e mediático, já acabou. E a disputa do relatório agora é apenas uma formalidade, que, inclusive, Gabriela, pode se gerar uma circunstância, que não seria a primeira vez, de a CPI terminar, inclusive, sem nenhum relatório. E aí o senhor acha que produzindo esse relatório, até o senhor falou da China, né? É muito importante isso, porque a China é um dos principais parceiros do Brasil. Então foi muito importante essa sua fala nesse sentido também. Mas uma das questões que eu trago aqui é se te preocupa se esse relatório, como é que isso vai chegar na sociedade brasileira, ou se você acha que, se na verdade isso vai ficar só na bolha da extrema-direita mesmo, ou o senhor acha que pode ter algum impacto, a depender de como isso vai ser divulgado na imprensa? Quer dizer, isso te preocupa em alguma medida ou não? Nós não temos nenhuma preocupação, porque o relatório que o Salles estaria preparando é eivado de mentiras, de manipulações. E lá no debate que eu tive na terça-feira, inclusive as questões ridículas, denunciar o MST por desmatamento na Amazônia. Nós nem temos assentamentos na Amazônia. Falar em desmatamento, a sociedade sabe quem é. Falar em invasão, não é o MST, quem invade terra indígena. Quem estava invadindo Yanomami? Quem que invade as terras de Guarani e Caiová, lá no Mato Grosso do Sul? São os fazendeiros, então é tiro no pé. Quem é que usa agrotóxico? Quem é que envenena os alimentos?
Então, a sociedade brasileira já tem muitas fontes de informação na imprensa, na universidade, entre os formadores de opinião, e ela já tem uma base de conhecimento que ela sabe com quem que está a verdade, quem são os culpados pelos graves problemas que nós temos no meio rural, de trabalho escravo, de crimes ambientais, de desmatamento, de uso abusivo de agrotóxico, etc. Então, nós não temos nenhuma preocupação. E como já comentei, na verdade a CPI foi um tiro no pé, porque todas as informações, quando chegaram à sociedade, ridicularizaram essa postura ignorante, maniqueísta desses deputados, que já não têm mais espaço na sociedade brasileira, então se dedicam a alimentar a sua própria bolha com esses factoides, essas mentiras que eles criaram para eles mesmos. E mesmo na base deles, repito, eles perderam a audiência, a própria base deles percebeu que eram argumentos factoides que não tinham. Eu acho que a base deles está preocupada mesmo com as denúncias do Delgatti, com o acovardamento do tenente-coronel Mauro Cid, com essa situação da outra CPI, de 8 de janeiro, que aí sim está cada vez mais evidente o financiamento que os latifundiários do Centro-Oeste fizeram para aquelas manifestações, para os acampamentos dos quartéis, né? E, portanto, a base ruralista mais de extrema-direita está mais preocupada hoje com a CPI do 8 de janeiro, que os envolve, e não com essa CPI que já nasceu claramente contra o MST e contra o governo. Sem dúvida, ela serviu só para contribuir com a violência política, né, João Pedro? Agora, você falou a respeito de Ricardo Salles e a exploração da Amazônia, é muito claro que ele sempre defendeu a exploração, a regularização de áreas griladas, da mineração, até do garimpo ilegal também. Muitas dessas ações que ele defende se tornaram concretas, de fato, durante o governo Bolsonaro, porque a gente teve um verdadeiro desmonte de órgãos de defesa, de fiscalização, enfim. Eu quero ouvir o senhor a respeito desses anos de Salles como ministro. Qual que é a dificuldade para recuperar agora tudo que foi desfeito? O que me preocupa, principalmente no Brasil, é que é muito difícil ter uma política de continuidade. Então, por mais que a gente tenha agora a ministra Marina Silva, daqui a 4 anos a gente não sabe o que vem por aí também, né? Sobre esse tema da Amazônia, da defesa da natureza, dos desmatamentos, eu levei um livro lá na CPI, apresentei para todo mundo, que é um livro do delegado Saraiva. Foi responsável de várias delegacias da Polícia Federal em São Luís, no Amapá e em Manaus. E ele publicou um livro agora. E o livro dá os nomes aos bois, e quem são os madeireiros, quem são os corruptos, quem são os que desmatam a Amazônia e quem os protegia durante o governo Bolsonaro, citando claramente os Salles. Então, quando eles provocaram que o MST, os nossos assentamentos, faziam um desmatamento, eu mostrei o livro para todos eles e os desafiei. Por que vocês não chamam aqui o delegado Saraiva, da Polícia Federal? Porque ele entende da Amazônia. Eu não, eu nunca morei lá. Embora tenha alguns deputados de vocês também moram lá. Citei o deputado Ayrton Faleiro, que é assentado lá na Transamazônica. Por que vocês não ouvem o deputado Faleiro? Ele pode explicar. Agora, olhando para o futuro, como você sinalizou, eu tenho a impressão que nesse primeiro momento o governo está limpando a casa. Então, a ação que o governo fez em defesa do povo Yanomami foi exemplar. Eu espero que agora o governo vai tomar novas medidas de emergência em outras áreas indígenas. O governo se comprometeu de, até o final do mandato, legalizar todas as áreas indígenas que estão pendentes. Isso seria de um valor civilizatório impressionante. E o governo também se comprometeu. Ele vai criar, Gabriela, uma delegacia especial da Polícia Federal para toda a Amazônia.
para combater justamente o narcotráfico, o contrabando de madeira, o desmatamento, os minérios em áreas indígenas e quilombolas. Então, vai ser criada uma super delegacia da Polícia Federal, porque aí tem que ter repressão a esses bandidos que estão operando lá. Então, eu acredito que em 4 anos nós vamos ter muitas mudanças em relação à Amazônia, no sentido de proteger. O governo também assumiu publicamente, mesmo na cúpula lá de Belém, que vai trabalhar para nós termos uma política de desmatamento zero, que provavelmente vai ser anunciada na COP25, será lá em Belém. Mas o governo já trabalha com essa meta. É claro que nós temos que desenvolver instrumentos para impedir, daqui para frente, o desmatamento de qualquer árvore, que não precisa, e não só na Amazônia, em qualquer bioma. E nós, com o movimento popular, com outros movimentos do campo, com a CONTAG, ouvindo cientistas que entendem da nossa biodiversidade, como o senhor Carlos Nobre, que é o que mais entende de mudanças climáticas e das agressões que o meio ambiente está sofrendo, o Carlos Nobre defende que nós precisávamos reflorestar para poder reverter o que já causamos de problemas, 50 milhões de hectares, em todos os biomas. É muita coisa. Então, nós assimilamos essa tese e estamos pressionando o governo do Lula. É preciso fazer um grande programa nacional de reflorestamento em todos os biomas, desde o meu Pampa querido, lá do Rio Sul, o Pantanal, o Cerrado, que é a caixa d'água do Brasil, né, que estão acabando, e, claro, a Caatinga também, no Nordeste, e a Amazônia. Então, eu espero que nos próximos meses nós consigamos convencer o governo a fazer um grande plano nacional de reflorestamento, para envolver todo mundo, prefeituras, universidades, movimentos populares, e nós replantar milhões de árvores que o país precisa, a natureza agradece, e isso é a única forma de nós amenizar os problemas climáticos que nós estamos sofrendo em todas as cidades. Olha o que foi aqui em São Paulo. Nós migramos no mesmo dia de 13 graus para 26. Isso tem tudo a ver com as mudanças climáticas, a falta de chuva quando elas devem vir e assim por diante. Muito bom. Stedley, eu quero me despedir de você, agradecer muito a sua presença, mas antes só queria deixar mais uma informação que eu achei muito positiva também. Na semana passada, na verdade, foi fechado um acordo inédito entre o Brasil e a OEA para proteger os indígenas do Vale do Javari, que foi onde ocorreu o assassinato do Dom e do Bruno há 1 ano, né? O jornalista britânico e o indigenista Bruno Pereira. E essa é uma ação inédita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é ligada à Organização dos Estados Americanos, junto com um país. Então, isso é bastante importante para a implementação de medidas para proteger a vida desses defensores dos direitos humanos, dos indígenas dessa região. Se você quiser fazer um último comentário, pode ficar à vontade também. A OEA está em dívida com a América Latina. A OEA, ela sempre defendeu os interesses americanos. Mas, simbolicamente, e nem é a OEA, é apenas a Comissão de Direitos Humanos da OEA, que aí sim tem servidores públicos honestos, sérios. Quero fazer essa diferenciação, porque no âmbito dos direitos humanos, é verdade que a OEA sempre teve uma postura mais progressista, ao contrário da Secretaria-Geral, do seu Almagro que está lá, que é um impostor e só defende os interesses dos americanos. Então, sem desmerecer o acordo que houve, ele é mais simbólico e representa uma denúncia latino-americana. Agora, para salvar a Amazônia, para salvar o Vale do Javari, só tem uma coisa: Polícia Federal, sim, Forças Armadas e Serviço de Inteligência. Eu soube, por exemplo, que o governo está fazendo acordos, nem sei com que país, mas de nós ter mais controle de informações que vêm por satélite. Porque naquele território imenso não há força policial suficiente que consiga reprimir
é preciso se antecipar. E se antecipar é só com trabalho de satélite, com fotografias que monitoram trânsito de aeronaves, trânsito de barcos, enfim. Porque esses dias, só para complementar, eu li no Twitter do presidente da Colômbia, o Petros, ele fazendo uma denúncia. Como eles conseguiram na Colômbia reprimir o narcotráfico que enviava a droga pelo Caribe para os Estados Unidos, que é o maior consumidor mundial de droga, e que alimenta, inclusive, o sistema financeiro americano, porque as contas bancárias dos narcotraficantes estão nos bancos dos Estados Unidos. Então, o Petros alertava, inclusive como uma consequência da cúpula que ele tinha estado em Belém, que a tendência daqui para diante é as grandes quadrilhas de narcotraficantes saírem do Caribe e utilizarem como base de proteção a Amazônia. E a partir da Amazônia, então, enviar a droga para a Europa, para os Estados Unidos, dada a grande rede fluvial que há na Amazônia. Então, o trabalho da Polícia Federal e das Forças Armadas será redobrado, ainda mais com esse alerta do presidente da Colômbia. Mas eu sou esperançoso, Gabriela e os que nos acompanham. Eu acho que tem muita gente séria na defesa da Amazônia. O governo Lula está no caminho certo, corajoso, defendendo o desmatamento zero, na defesa dos povos indígenas. Eu espero que o próximo passo seja proibir a exportação de minérios, em especial ouro e diamantes, proibir a exportação de madeira. E com isso, então, nós vamos colocando barreiras legais e econômicas para nós salvar a natureza que afeta a vida de todos os brasileiros. Não só do Brasil, mas também até da América Latina. Eu estive há pouco tempo no Uruguai. Eles estão, Gabriela, há mais de 8 meses, nunca tinha acontecido um inverno sem chuva. Não chove no Uruguai há 8 meses. É uma calamidade pública. Aí os biólogos deles e os cientistas foram pesquisar. Por que não chove? Que não veio a chuva da Amazônia, não veio a chuva das nuvens do Pantanal. Então, as agressões que nós fizemos aqui afetam a Argentina, afetam o Uruguai, afetam o Paraguai e assim por diante. Bem, foi um prazer enorme estar aqui nesse espaço, nessa trincheira de informação, para que o nosso povo seja bem informado e tenha discernimento para julgar o que está acontecendo no nosso país. Um grande abraço a toda a equipe de vocês, em especial ao meu querido amigo Eduardo Moreira, que é o mentor desse projeto, e a todos os jornalistas que estão dedicados na defesa da boa informação. Excelente, João Pedro. Olha, foi um prazer enorme te receber, te ouvir. É sempre uma aula poder te ouvir. Mais uma vez, quero parabenizar você pelo trabalho, pela sua fala na comissão e por tudo que você tem feito até aqui, pelo legado que você está deixando. Um abraço grande, foi um prazer. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos que nos acompanham. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você nos acompanha e acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. Eu, Gabriela Varela, faço a coordenação, o roteiro e a apresentação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Victor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e a sonorização são de Matsu e Gabriela Varela. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello.
Esse episódio usou áudios da TV Senado e da reunião ministerial do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 22 de abril de 2020.